Embora a maioria dos cristãos escolham o domingo como dia especial de adoração a Deus, existem alguns grupos de cristãos que preferem adotar o sábado como dia especial de adoração. O que a Bíblia revela acerca do sábado como dia de adoração a Deus? A primeira menção ao sábado na Bíblia se encontra no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, onde lemos: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Gênesis 2, versos 1 a 3. Aqui a Bíblia revela que Deus descansou, abençoou e santificou o 7º dia. Fica entendido que Deus fez do sábado o memorial de sua criação. Esse texto parece indicar que Deus queria que a cada 7 dias a humanidade parasse para adorá-lo e lembrar dele como o Criador, a quem todas as criaturas devem a sua existência. Esse ato divino ocorreu antes da existência do pecado no mundo. Nesse tempo não existia judeus e gentios, apenas Adão e Eva. A importância do sábado ao longo da história é muito evidente. No deserto, Moisés lembrou os hebreus desse dia. Ele disse: Isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozeio, e o que quiserdes cozer em água, cozeio em água, e tudo o que sobrar separai, guardando para a manhã seguinte. Êxodo 16, verso 23. A ação de Moisés é significativa porque ela ocorreu antes da aliança do Sinai, dando a entender que a tradição de repousar no sábado foi anterior ao Sinai e não tem uma relação exclusiva com os hebreus. Outro fato marcante acerca do sábado é sua inclusão nos 10 mandamentos da lei de Deus, cujos princípios têm caráter moral e regem as relações entre Deus e o homem e entre o homem e o seu próximo. O motivo apresentado por Deus para esse mandamento existir é a criação. Ele disse: Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo 20, verso 11. O sábado na lei é apresentado como memorial da criação. Ao longo da história dos israelitas, quando um estrangeiro resolvia aceitar a fé do Deus de Israel, era requerido do estrangeiro a observância do repouso sabático. O profeta Isaías declarou: Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías 56, versos 6 e 7. E quando a nação de Israel foi negligente quanto à observância do sábado, Deus, por meio do profeta Ezequiel, advertiu os líderes espirituais e o povo a se voltarem para ele, observando o mandamento sabático. O profeta declarou: Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Ezequiel 22, verso 26. E ao povo disse Deus: Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Ezequiel 20, verso 20. Após o retorno do cativeiro babilônico, o povo hebreu novamente estava se afastando do mandamento do sábado e coube a Neemias, homem de Deus, conduzir o povo à guarda do sábado e lembrá-los que foi a transgressão do mandamento sabático uma das causas do cativeiro babilônico. Disse Neemias: Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia.
Também habitavam em Jerusalém tírios, que traziam peixes e toda sorte de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado? Dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que se fechassem, e determinei que não se abrissem senão após o sábado. Às portas coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Neemias 13, versos 15 a 19. No Novo Testamento, a observância do sábado é mencionada. Se referindo a Jesus, São Lucas escreveu: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Lucas 4, verso 16. O próprio Jesus, quando acusado de violar o sábado pelos fariseus, por curar algumas pessoas no sábado, se defendeu afirmando: é lícito nos sábados fazer o bem. Mateus 12, verso 12. E ele mesmo declarou ser o Senhor do sábado. Disse o Salvador: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Marcos 2, versos 27 e 28. Outro fato relevante é a declaração de Jesus se referindo à destruição de Jerusalém, fato este ocorrido aproximadamente 40 anos após sua morte, onde ele pede para os discípulos orarem para que a fuga não se desse no sábado. Disse ele: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Mateus 24, verso 20. Tal previsão, feita por Jesus, demonstra que ele não via no futuro seu povo repousando em outro dia que não fosse o sábado. O Evangelho de Lucas, escrito muito tempo depois da ascensão do Salvador, menciona a observância do sábado pelas mulheres seguidoras de Jesus como sendo um ato de obediência ao mandamento divino. Escreveu São Lucas: e no sábado descansaram segundo o mandamento. Lucas 23, verso 56. O costume de se observar o sábado é observado também pelos apóstolos. O autor dos Atos dos Apóstolos menciona diversas ocasiões em que o sábado é mencionado como dia especial de adoração. Sobre São Paulo, ele declarou: e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Atos 18, verso 4. O sábado é mencionado também como tendo lugar na eternidade. O próprio Deus declarou: porque, como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que, de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Isaías 66, versos 22 e 23. Uma análise dos atos divinos, conforme registrados no Sagrado Livro, indica que Deus deseja que seus atos em benefício da humanidade jamais devem ser esquecidos e que a lembrança desses atos deve fazer parte da vida devocional de seu povo. Ele estabeleceu o sábado para que a humanidade nunca esquecesse que Ele é o Criador. Estabeleceu a Santa Ceia para que lembrássemos da sua morte e estabeleceu o batismo como símbolo de sua ressurreição. Como vimos, a Bíblia cobre aproximadamente 4.000 anos de interação entre Deus e o seu povo. Durante esse longo tempo, o único dia em que Deus ordena para que seu povo santifique é o sábado. Na Bíblia, o sábado sempre fez parte do estilo de vida do povo de Deus e fará parte também na eternidade. Portanto, não temos nenhuma indicação da parte de Deus, da parte de seu Filho e dos apóstolos de que houve alguma mudança a esse respeito. Então fica no ar a pergunta: por que a maioria dos cristãos guardam o domingo? Esse será o assunto do próximo vídeo nesse canal. Portanto, se inscreva no canal, toque no sininho para receber a notificação do próximo vídeo. Finalizamos dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.